a parte de novo desenvolvido vai ser mais. Você tem que modificar alguma coisa. Então, senhores, boa tarde mais uma vez, né? Nesse nosso ambiente um pouco diferente hoje, tá? Bem-vindos mais uma vez a mais semana, a aula da semana, né? Quinta-feira não tem aula. Feriado de 7 de setembro. Né? Estou gostando dos trabalhos de vocês, tá? Os que eu li até agora estão ok. Foca aí, pessoal. Hoje tá... o quê? 3 de quê? Não, mas eu tô gostando, não tô nem brigando aí. Tem dos OS de IoT. Né? Mas eu tô gostando, acho que tá ficando legal. Né? Acho que vocês estão fazendo um trabalho bem interessante, tá bem bacana. E qual é a minha expectativa hoje? Eu quero fechar essa parte de 802.15.4 e semana que vem já começar alguma parte prática com vocês. Tá? Então, botei mais vídeos na aula, lá na nossa... Eu virei youtuber, né? O pessoal tá me sacaneando. Nossa. Só falta pedir like. Compartilha, se inscreve no canal. Compartilha por meio ponto, se quer ficar mentira. Compartilhei 10 vídeos já. Mentira, para com essa palhaçada. Não compartilha porque eu não quero ver que as pessoas me vejam contando essas piadas ruins. Pode todo mundo compartilhar, hein? Eu vou botar esse negócio no privado. Enfim. Só entra com ele. Fazer aquela coisa. Então, olha só. Deem uma olhada, trabalhem, a nossa prova não está tão distante, tá? Ou seja, parece estar distante, mas a gente vai ter aí, além desse feriado, vai ter mais algumas ocasiões aí até o final do semestre que vão atrapalhar. A semana da computação já é sem ser essa semana que entra a próxima. Então, faltam poucas aulas para nossa avaliação, né? É a hora que vocês têm agora de refletir internamente, sentar, né? E fazer aquela coisa louca, né? Estudar. Não tem professor no universo que substitua esse esforço proativo de vocês, né? Vocês estão escrevendo coisas boas aqui, espero que na minha prova vocês escrevam coisas boas também. Peço ao pessoal, isso é muito comum, pessoal, que eu vou falar agora. Então, assim, peço a vocês que já fizeram rede sem fio, então, assim, tá moleza, tem várias paradas em comum, né? Todo período tem um trouxa que foi bem rede sem fio, aí vem pra minha disciplina de IoT, que as paradas são em comum e se ferra. Ah, por quê? Porque eu não estudei, mas 6 meses se passaram. Em 6 meses eu já me surpreendo que eu ainda me lembro do meu nome. Quanto mais, né, descrevi o problema da estação escondido em detalhes, né? Então, pessoal, né, pelo amor de Deus, estudem. Minhas provas não são difíceis. Né? Elas são bem tranquilas, diga-se de passagem. Eu tô no carrasco uma mata, eu tô com uma mata. Né? E... Não, gente, isso é uma forma de medir. Né? Então, mas, assim, da mesma forma que eu tô com um carrasco uma mata, assim, a média das minhas turmas varia entre 6 e 8, ou seja, não é fácil você tirar um 10. Né? Mas também não é fácil de ser reprovado. Então não sei quanto isso é bom ou ruim. Então, pelo amor de Deus, estudem, façam uma boa prova. E vamos lá, né? Tipo, mais uma vez, uma coisa que melhorou, piorou, melhorou de novo, mas ainda existe, corretor ortográfico. Qual é o problema da geração de vocês com o uso de corretores ortográficos? Cara, gente, transmissão com C cedilha, com S só, não dá. Sinal com U é sacanagem. Nossa! Tipo, então, gente, pô, dá uma olhada, verifica o que está acontecendo, use o corretor ortográfico, né? Então, assim, você está com dificuldade, passa para alguém ler antes. Ah, mas a minha avó não vai entender nada. Mas ela sabe português. Tipo assim, uso de vírgula, né, pessoal? Ou seja, quando vocês fizerem uma frase que ela tem 5 linhas, esse é um sinal ruim. Parágrafos que tem uma linha só, isso é um sinal muito claro que talvez, só talvez, você deveria se quebrar em 2 ou 3 frases, né? Assim, use assim, lembra aquela coisa de verbo, sujeito, verbo, predicado, né? Tipo, sabe? Assim, você coloca sujeito, predicado e verbo, isso é alemão, gente. Não é português, assim, então não me assustem. Tem umas coisas assim que acabam surgindo, né? Que não ficam legais. Então, o pessoal que já está colocando as coisas no template da SBC, bacana, né? Espero que os próximos também, né?
Lembrando, os trabalhos serem sempre nesse template da SBC, para que a gente tenha coisas legais, né, e vocês se acostumem como é com essa coisa, a questão do artigo. Quem tiver trabalhos, pessoal, é só colocar aqui na minha pilha de sofrimento. Não, é minha pilha de sofrimento porque depois eu tenho que ler isso tudo, né? Deus te abençoe. Né? Trouxeram um café para mim, agora de café. Então, só fazendo, né, um overview, pessoal. Fazendo um overview aqui do 802.15.4. Por que eu estou enchendo o saco de vocês com 802.15.4 se eu falei que depois vai ter NFC, vai ter BLE, vai ter outras paradas que a gente vai ver com o protocolo? Né? Primeiro, o 802.15.4 é uma mudança de paradigma em termos de comunicação sem fio. Primeiro que a proposta dele é se comunicar sem transmitir. Né? Ou seja, eu tenho que transmitir numa taxa baixa o mínimo possível para que minha aplicação viva mais tempo. Aí então a gente começa a repensar qual é essa falta que a gente chama de interface. A gente está muito acostumado, né, que a interface seja um teclado, um mouse, um usuário final botando dado na rede. E que não que o ambiente seja esse... Está com o ar-condicionado ligado e a gente está com a porta aberta. Né? Tá gravando já? Tá, com certeza. Eu gravo agora, porque pelo menos quando eu olho as minhas aulas eu posso ter vergonha de mim mesmo. Né? Então, a gente está usando isso muito na área de agricultura, né? Como eu falei, a UFRJ hoje tem alguns bons projetos com fazendas inteligentes, né? Eu tenho um projeto com uma professora de UFRJ e com uma aluna minha de mestrado lá na Colômbia, que a gente trabalha medindo condições de fazendas. Né? Como é que você consegue prever a plantação? Como é que você consegue prever produção? Como é que você transforma, né, aquele agricultor que não tem nenhum tipo de auxílio, né, num cara com maior eficiência? Né? Ao mesmo tempo, veículos. Né? Essa questão dos veículos, todo mundo já está vendo o carro inteligente do Google, né? Mas tem uma série de veículos, de sensores hoje dentro dos veículos que já são extremamente importantes. Como é que você diminui automaticamente a velocidade se você sente que o teu motorista está com tremedeira? Né? Como é que você liga para o 911, né? 911 não é coisa de americano, né? 193? 190, liga para alguém, liga para o Papa. Assim, uma vez que você nota que o cara está passando mal. E o que é passar mal? E aí entra o que eu falo para todos os alunos, seja de graduação e de mestrado. Senhores, o que é estar certo? Imagina que o cara tem Parkinson. O cara que tem Parkinson pode dirigir? Pela lei vigente? Não, não pode. Né? Tem graus, né? Mas Parkinson é a única doença que gera tremedeira. Não sei se vocês sabem, mas diabetes gera tremedeira em determinado grau. E o cara com diabetes pode dirigir. Depois que Como? Hã? Depois que bebe um bocadinho. Nossa. Não quero estar nem nesse mérito, né? Ou então, como eu falo, outra coisa que eu falei para vocês, aplicações médicas ou nas residências de vocês. Eu estava com um professor agora na banda, o professor Jano, da COP. E o Jano tá falando um negócio. Aí em 1980 o pessoal já falava de prédio inteligente. Claro que você estava fazendo em 1980, estava nascendo. Ou seja... O que eu quero dizer é o seguinte, né? Esse cara que é um maluco já é, tipo, super famoso, conceituado na academia, que já tá nisso há 30 anos, fala, cara, ele tá falando justamente, esta bosta não mudou. Tá todo mundo falando das mesmas papagaiadas, que é tipo, o micro-ondas que te manda mensagem, a sua máquina de café vai fazer um expresso pra você chegar. Que porcaria de aplicação, né? Que aplicação inútil. Não, é legal, é bacana, né? Aquela coisa meio Black Mirror, mas ela não corresponde ao que a gente precisa. Aí cabe a vocês, né, a gente fica falando interface humano-computador, interface humano-computador, interface humano-computador, a gente tem uma tela de toque. É a coisa mais revolucionária dos últimos 20 anos, seu celular tem uma tela de toque. Para que você fique Fruit Ninja, né? Eu fico, meu Deus. Então, pessoal, mas quando a gente começa a pensar essas questões assim, o cara tá doente, será que eu vou manter o carro nessa velocidade? Ou o cara tá com uma baixa taxa de... Entra, Gabriel. Uma baixa taxa de glicêmica. Ou então como é que você começa a medir os sinais vitais do cara em tempo real? Né? A gente está fazendo um projeto com o Odon, que é muito bacana, que a gente está trabalhando com a internet das bionanocoisas. Como é que você mede condições na saliva de um paciente para dizer o seguinte
para um odontopediatra. Odontopediatra é dentista de criança, né? Que a criança que ele vai atender está com medo. Ou então, como é que você coloca, por exemplo, o cara que tem... Quem sabe o que é bruxismo? Né? Bruxismo, né, para aqueles que não sabem, é quando você morde involuntariamente com muita força e isso desgasta os seus dentes e causa danos no maxilar. Né? Como é que você pode medir o bruxismo e mandar para o dentista do cara? Pode tirar, joga aí no chão. Medir, né, o impacto que isso causa na dentição, né, de uma pessoa, o impacto na saúde, né? Porque se a gente começa a medir essas coisas, né, acaba que a gente tem um valor, começa a se preocupar com as coisas certas, por exemplo, por que eu não cuido da saúde desse cara antes que ele se aposente por invalidez? Porque, na verdade, a questão não é você se aposentar, trabalhar, não estou nem entrando nesse método, cada um tem as convicções políticas e sociais, mas a questão é que as pessoas façam qualquer coisa dessa com alguma qualidade, né? Seria bacana que essas coisas tivessem qualidade. Ainda mais em tempos, por exemplo, que você pode trabalhar com uma pessoa sem nunca ter visto ela. Fala, Eduardo. Peraí, calma. Deixa eu tentar formular essa pergunta. O exemplo que a gente tem de IoT hoje em dia é um dispositivo se comunicando com uma aplicação. Isso. Certo? Isso. Que é bem ruim. Eu falei que isso não é tão IoT quanto o meu sapato. E você falou do caso de uma aplicação e um dispositivo se comunicando com outra aplicação. Porque essa pergunta, assim, fantástica, Eduardo. Adorei a sua pergunta, porque na verdade ela fala do que a gente chama de paradigma machine to machine, né? Como é a internet hoje? É um ser humano provê dado para uma máquina que se comunica com uma outra máquina. Mas quando a máquina provê dados para a máquina, essa rede passa a ser uma rede de suporte. Você não precisa interagir, né? Inclusive estavam brincando comigo hoje que o Elon Musk fez umas previsões, assim, eu adoro essas previsões do Elon Musk, assim, porque elas são ótimas, elas variam a bolsa de valores pra caramba, então quem quiser brincar de day trading é só acompanhar o Twitter do Elon Musk, né? Inclusive pode fazer uma maquininha, né? Um robozinho que fica baixando os twitters dele para analisar. Isso vai dar uma tendência de alta, vai dar uma tendência de queda. Ele falou duas coisas. A gente está muito próximo da Terceira Guerra Mundial. Que merda, né? E a gente está muito... Assim, ele acredita que em algum momento, se a gente deixar simplesmente as máquinas tomarem decisões assim, de forma sem ser supervisionada, a gente poderia chegar ao momento que uma máquina decida que atacar determinados grupos étnicos ou atacar determinados grupos, né? É uma decisão sólida para você manter se você tratar a humanidade como um problema de escalonamento de recursos, você atacar determinados grupos é melhor para você chegar a um resultado ótimo. Aí eu volto no problema que a gente viu do vídeo do Weapons of Math Destruction. Beleza, digamos que primeiro, quem foi o imbecil que programou esse negócio? 2, né? Aí você diz, não foi um imbecil, foi um algoritmo evolucionário que a máquina gerou seu próprio código. Bem, a ideia é basicamente essa, assim. Não gosto muito de gravar essas coisas no vídeo, né? Mas a ideia é basicamente essa, assim. Se a gente o que a gente pode e o que a gente deve fazer. Eu me lembro muito disso, né? Quando você vai nas DEF CON, lá em Las Vegas, o pessoal fala muito, eu fiz isso porque eu posso fazer isso. Mas o fato de você poder fazer garante que você deve fazer. Por exemplo, assim, eu gasto muito tempo da aula de segurança. O que é interessante das aulas de segurança e que em OT vocês vão ter também? São problemas que não existiam e a partir de agora existem. Né? Em OT, por exemplo, segurança é o seguinte. Cláudio, você já fez algum daqueles hacks que você mostrou, que você falou? Sim, alguns eu já fiz. Por que você fez eles? Assim, alguns para estudar. Eu fiz nas minhas próprias redes, eu invadi sistemas que me pagaram para invadir. Né? Tipo assim, como assim? Uma empresa me paga para invadir o sistema deles para ver se é seguro. Isso é normal, isso acontece às vezes. Né? Fazer uma análise de segurança, né? Fazer um teste. Esse negócio de invadir uma rede é o que as pessoas chamam de teste de penetração, antes de existir um termo teste de penetração. Né? Pen test. Né? Só que agora o pen test, teoricamente, ele é, bem teoricamente, ele tem um procedimento. Daí você escreve um relatório. Inclusive, um projeto final de um colega de vocês, Matheus Pazini, é fazer um framework conceitual de pentest. É muito maneiro, a gente está orientando junto com a Clave, Segurança da Informação, bacana. Onde a gente sou eu mesmo, então... Mas segue em frente, né? né? Eu e as minhas personalidades, né? Então, nesse caso, seguinte,
o que você deve fazer e o que você pode fazer. Então, conforme a gente vai passando, né, a gente vai vendo que, por exemplo, né, o Zigbee, ele acaba sendo... Zigbee, né, nome do consórcio, não é o nome do protocolo, lembrando, vocês como alunos de computação, vocês têm que ter um rigor na hora de escrever. Vocês não podem falar Wi-Fi. Vocês têm que falar... Quer dizer, vocês podem falar Wi-Fi com a sua avó, com a sua mãe, com seu namorado, namorada, mas vocês não podem falar Wi-Fi para mim. Vocês têm que falar 802.11. Vocês não podem falar, tipo, Zigbee, a não ser que você esteja falando da stack. Se está falando da camada de enlace, 802.15.4. Né? O rigor na hora de falar é muito importante. Porque vocês não são um curso de engenharia da computação, vocês são ciência da computação. A gente está buscando em vocês o estado da arte. Né? Na engenharia, a gente está buscando fazer com que as coisas aconteçam, que elas funcionem, né? E com, basicamente, se vocês forem ver o currículo do MEC, mais da parte, né, de infra e de computação base. Na parte de ciência, né, esse estado da arte, essa modelagem matemática. No cenário brasileiro atual, é qualquer um faz. Tudo pode ser qualquer coisa, né? E o nome desse curso é Sistemas de Informação, sacanagem mesmo. Então, só pra gente fazer uma brincadeira aqui, né? Se você pega e começa a ver essas tecnologias de comunicação, vocês vão ver o seguinte, né? Se a gente começa a analisar, os ranges das tecnologias, o Zigbee se mantém num baixo range para o dispositivo individual, mas isso deixa de fazer sentido quando eu não estou mais preocupado com o alcance do dispositivo individualmente, mas da rede. Né? Inclusive, se a gente para analisar, quando teve os protestos da China em 2013, eu falei para vocês que eles fizeram uma aplicação de comunicação peer-to-peer para servir como uma rede alternativa em função da rede de controle estatal, né? Assim, isso é anarco, mas ao mesmo tempo é funcional, né? E aquela rede de vários celulares formou uma camada paralela à internet. Né? Porque o que eu falei para vocês no capítulo 1 do Curioso? O que é a internet? É um acordo de um monte de gente que quer rotear dados. É só isso, não tem mistério ali. Né? Aí eu começo a falar para vocês, o que um roteador é? É um cara que tem software até a camada 3. É isso que um roteador é. Ele não tem nada. Ele é só um computador dedicado. Por que o seu celular não pode ser um roteador? Porque você não quer. Basicamente porque não é legal sair trocando o teu tráfego com teus coleguinhas. Mas se eu dissesse para vocês que uma das... Imagina que vocês se tornem um robô. Quantas placas de rede o seu celular tem? Pelo menos 3. Bluetooth, 802.11, 802.15, 802.11 e GSM. Seja 3G ou 4G. São 3 placas. Você pode receber uma de entrada e 2 de saída. E NFC também. Nem todos. O meu Samsung pobre não tem NFC. O meu Galaxy 3 tinha NFC. Né? Engraçado isso. Pode entrar. Pessoal, olha só. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa para eu mandar essas mensagens de forma mais espalhada. Né? Não. Eu não sabia que era aqui até hoje. Tá? Mas isso seria legal. Eu pensei, na verdade, no Twitter, né? Porque o Twitter... Gente, na verdade, é mais do que isso, né? Eu acho tão bom esse modelo de aula por vídeo, né? Que eu queria que, na verdade, a gente fizesse, tipo assim, vídeos, tipo assim... videoconferência de larga escala. Imagina, vocês poderem ficar de casa, né? Assistir aula, não... Talvez não uma videoconferência, porque eu não quero ver essas coisas. Mas somente assim, eu apresento só o áudio de vocês, entendeu? Mas de um jeito que dá pra ligar e desligar o áudio. Não vai querer escutar alguém com o aspirador dentro da casa do maluco. Aspirador seria bom, né? Tua mãe cantando lá. Pessoal, vamos lá. Então, aqui o Zigbee, ele pode parecer que ele tem um baixo alcance, mas da mesma forma que essa rede de celulares, ele vai ter um alcance grande por causa da rede. Né? Esse conceito veio de rede de sensores? Não, esse conceito veio do Bluetooth. Né? A gente não vai ver Bluetooth no curso, porque isso vai estar bem explicitado no curso de rede sem fio, né? Que a gente vai ter no período que vem. Né? Lembrando, né, que eu faço rodízio de segurança e IoT e rede sem fio. Né? Me pediram para dar programação para Android, não dá. Né? Agradeço, mas não vai funcionar. Né? Vem do conceito chamado de Scatternet, né? Que a rede Bluetooth tem 3 bits de endereçamento. 3 bits de endereçamento significa, né, 2 elevado a 3, 8 dispositivos.
Pô, 8 dispositivos, Claudio, não existe broadcast? Não existe broadcast no Bluetooth. Porque toda a comunicação no Bluetooth é unidirecional. É do escravo para o mestre. Né? E aí, quem emula essa questão de escravo e mestre aqui? Né? Só lembrando um pouquinho, né? Diferente da pilha de protocolos tradicional, a arquitetura do Zigbee não pressupõe uma camada de transporte e aumenta a camada MAC para uma camada de Data Link Layer. E então, mais uma vez que eu quero falar aqui sobre as pilhas de protocolo, a gente está improvisando, Henrique. Hoje é no improviso. É maneiro, né? Ah, É maneirinho, né? é bacana. Mais vezes? Não, obrigado. Tem que ser agradável, o ar-condicionado funciona. Não chora. Tá feliz. Eu tô gostando mais que a Maria. Vixe, então vocês conversam com o professor Heber, eles vão ver o que ele acha. Né? Então, só lembrando só a questão do que é um stack, né? O que é uma pilha de protocolos. Pilha de protocolos, né? O protocolo é um conjunto de regras de comunicação. A pilha de protocolos é a soma ordenada desses diferentes protocolos que vão fazer a comunicação fim a fim. Mas o que é essa pilha? Quem define essa pilha? O bom senso. O bom senso e os padrões de comunicação, né, dos fabricantes. Se o fabricante não implementar, não tem protocolo de comunicação. Acabou, gente. Não tem mistério. Rede de computadores não tem nada que não seja alguém que pagou para fazer aquilo funcionar. Cláudio, então quem é que chegou à conclusão de que a pilha hoje, não é aquela pilha do Kurose, a pilha hoje que funciona no computador de vocês é o TCP/IP, que é uma pilha que só tem 4 camadas. Cláudio, por que ela só tem 4 camadas? Porque ela é muito porca. Ela é conceitualmente uma das coisas mais porcas do mundo. Cláudio, por que a gente usa uma coisa conceitualmente porca no nosso computador? Porque os protocolos são tão bem feitinhos, são tão bem programados que, nossa, já estão há 30 anos lá, deixa lá. É basicamente por isso. Cláudio, você quer dizer que toda a nossa arquitetura de rede é baseada em preguiça? A minha verdade é baseada em preguiça. É, tipo isso aí, a ideia é justamente essa. É, bem-vindo ao mundo real. Ela é conceitualmente uma das piores pilhas já proporcionadas. Por quê? Porque o que o conceito de pilha faz? Com que se eu trocasse os protocolos, seria para mim transparente. O TCP/IP é tão zoado, mas tão zoado, mas tão zoado, que se eu troco os protocolos, isso não tem nada de diferente. Meu Deus do céu, nem sei mais quantos alunos eu tenho. Um dia eu acho que eu vou pedir uma lista de presença só para ter uma ideia de quantos alunos a turma tem. Tem cadeira aqui, pessoal. Vão pegando a cadeira, vão sentando. Né? Não se preocupem que, né, tipo assim, o vídeo tá gravando a tela, então não aparece a minha mão, fiquem todos felizes. Tá? Aquela última mesa tem cadeira? Tem última mesa? O chão tá tão limpo. O O chão tá muito limpo. Não, gente, é o que acontece quando a gente recebe poucas pessoas. Né? Enfim, então, traga uma cadeira numa dessas salinhas, por favor. Claro. Então, na verdade, essa arquitetura Zigbee foi proposta pela essa Zigbee Alliance, né? Por esse consórcio de empresas. E por isso acaba funcionando. Lembrando que a responsabilidade do I3E é camada de enlace física, e é só isso. Você, Claudio, então quando eu falei I3E, encho a boca pra falar I3E, eu falei, galera, olha só, eles são engenheiros elétricos, eles só sabem de infraestrutura. Essa parte lógica é responsabilidade nossa, da computação. Cláudio, mas é a responsabilidade nossa, o que a gente faz? Normalmente besteira. Mas funciona. A sociedade toda é baseada nessas besteiras que a gente faz. Tá? Como eu falei, né? Citei na primeira aula, o primeiro aplicativo a fazer $1 milhão foi o Wi-Fi. Então, a fazer $1 milhão em receita foi o Wi-Fi. Eu peido. Era uma bundinha. Você O cara gasta quase 20 minutos fazendo um aplicativo que ganhou $1 milhão, entendeu? É claro que hoje em dia isso não funciona. Mas no lançamento na App Store teve quase 2 milhões de americanos dispostos a apertar para sacanear alguém. Isso diz muito sobre a humanidade. Tá? Então a gente falou, né, que o 802.15.4 ele trabalha com esse conceito de CSMA, ou seja, Carrier Sense, sinto o meio, ou seja, eu tenho que saber se o meio está ocupado ou não, Multiple Access. Por que Multiple Access? Porque se o meio está ocupado, né, eu não posso transmitir. Porque a gente viu na aula de Fundamentos de Rede Sem Fio que, né, o meio é uma onda, para isso vocês fazem Física 2, né? Vocês acham que é só para vocês sofrerem, mas não é. Não tem mais Física 2.
Tan, tan, tan. Vocês têm alguma coisa... mu, né? Não mais. Não mais. Só um, três. É mu, física 1 unificada. Como é que é? Física 1 e física 3 unificada. Gente, por quê? Exato. Porque eu sou filho de uma Porque antes tinha 2 matérias que o nego fazia física 1, 2 e 3. E 4, né? unificada em um período. Assim, quando eu entrei, eu te fazia física 1, 2 e 3 da física, né? Então a gente só podia cortar com a meteorologia e com a física. E naquela época não tinha essa coisa de unificado, né? Eu tenho algumas coisas pró e algumas coisas contra o unificado, eu não quero entrar nesse nódulo aqui. Só que eu acho que, por exemplo, para determinados tipos de coisa, física é importante se é dado por um professor de computação. Porque eu acho que o grande problema não é ser unificado, é ser dado por um professor que sabe o contexto de vocês. Por exemplo, não sei se vocês sabem, direi uma coisa, né? Pergunte física pro Quiluda e pro Aguiar, e é um negócio bizarro. O Quiluda daria uma aula de elétrica muito heavy metal, né? E assim, e seria muito, assim, muito útil para vocês. Vocês já imaginaram fazer Física 2 baseado em códex de áudio e vídeo? O Aguiar daria. Bizarro também. Eu resolvi aprender... Sabe como é que eu virei professor de estatística do programa aqui, do programa de pós-graduação? Eu era aluno de mestrado do Aguiar, e eu falei, hoje, vou pegar ele. Fiz uma pergunta e mostrei a modelagem estatística. Comecei, sei lá, gaussiana, de blá blá blá, tipo, pum, ponto. Aí falou, cara, que legal. Começou, primeiro quadro. Entendi. Muita estatística, AD. Apagou o quadro. Foi. Vamos lá. Terceiro quadro eu só entendi até a metade. Aí teve o quarto e o quinto. Aí ele falou, não é? Eu falei, Tipo, mas assim, é aquela coisa, o cara, assim, só que eu já formado, gente, eu não tava fazendo aula, né? Já formado, isso eu mostro quanto o cara sabe, né? O cara tem o domínio do tema, né? Só que o que esse domínio do tema tem que causar em vocês? Tem que causar um desconforto. Eu fiquei... Não posso falar, tá gravando. Fiquei chateado, né? Porque não é possível, cara. Estudei tanto, gastei, peguei o Cormen, peguei estocástico, li a parada toda. Eu não sabia nada. Então, e aí, tipo, não, e eu sabia, gente. Eu já prestava consultoria. Eu trabalho desde os 14 anos. Então já era a segunda ou terceira consultoria quando eu tava fazendo mestrado. Né? E, tipo assim, e perto daquele cara eu não sabia nada. Então o que eu fiz? Tive que fazer sentar e estudar. E hoje, o que eu sei? Agora eu tenho certeza que não sei nada. Mas pelo menos, né, tipo assim, pra você ter noção, hoje eu presto consultoria para o IBGE. E mesmo assim ele sabe muito mais do que eu, é ridículo isso. Mas a vida é essa aí. Mais uns 30 anos eu chego lá. E vamos lá. Então eu falei que existem dois tipos de dispositivo para IoT, né? Dentro do padrão do 802.15.4. Full Function Device e Reduced Function Device. Reduced Function Device é burro, equivalente para quem fez rede sem fio ao slave. E o Full Function Device é equivalente ao master. Qual a grande diferença, né? O Full Function Device é um dispositivo que ele é pleno por si só. Eu consigo trocar dados de forma assíncrona. Ou seja, só com uma rede Full Function Devices, eu tenho uma rede peer-to-peer completa. E aí que entra, qual é a grande sacada do 802.15.4? Quando eu tenho recursos, eu posso fazer algo parecido com uma rede mesh. Uma rede completamente funcional em que todos os nós trocam com todo mundo. Quando eu não tenho recursos, eu posso cair para uma rede parecida com Bluetooth, onde eu tenho um nó central que centraliza toda a comunicação. E aí, esses caras que são papéis lógicos, ou seja, é algo que não é o dispositivo que é um papel lógico que ele assume, né? Esse dispositivo vai ser transportado em dois sinais, o coordinator e o pan-coordinator. Fala, Douglas. Você falou que vai parecer com o Bluetooth, mas você vai precisar mandar o broadcast para todo mundo para você não conectar um... Sim, eu sempre mando. Na prática, o que acontece é o seguinte, isso é uma coisa que desde rede sem fio, eu noto que isso não fica claro. Na verdade, em redes de computadores isso não fica claro. Porque a gente usa o exemplo, né? Eu gosto muito desse exemplo de jogar caneta. Mário, você está aqui, você tem coordenação motora, joguei. Não existe isso. Essa comunicação direta, isso é uma mentira, isso não existe. Isso é um caô brabo que a gente conta para critérios didáticos, mas isso não existe na prática. O que existe é o seguinte, quando eu falo aqui e digo Douglas, blá 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 blá,
Alguém aqui deixou de ouvir eu falar o meu blá 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 blá? Não. Vocês só ignoraram porque eu disse Douglas. Concordam? Isso é um protocolo. Eu tomei uma definição que é a seguinte: quando eu falar com você, fala. Mas eu estou fazendo esse broadcast porque a ideia é a mesma, o seu ar. Todo mundo chega nos primórdios dos computadores que vocês nunca usaram um hub, né? Você usou um hub, Douglas. Mas você usou assim, cara, olha só, você não tem nem idade para usar um hub. Você usou um hub que assim, legado, né? Você usou um hub legado. Porque quando eu peguei um hub pela primeira vez, já era um negócio que ninguém usava. O que é um hub? Um hub é um dispositivo de camada física. O que ele faz? Chega sinal elétrico, ele replica o sinal elétrico por todas as portas. É por isso que ele tem alimentação. É por isso que ele não é passivo, né? Hoje em dia existe um negócio chamado de hub passivo, que ele recebe sinal elétrico e já, através de efeitos de campo, tenta replicar esse sinal elétrico, que é muito heavy metal, né? Por quê? Porque é um dispositivo como é que a gente chama de green computing. Ele não consome energia do meio, ele só atenua o meio. Então serve inclusive para você delimitar locais. Muito maneiro, né? Diga, Eduardo. Você falou que ele pode funcionar como rede mesh ou como internet. Isso. Você falou que dependendo dos recursos que ele tiver aqui. Bateria, processamento, memória, enlaço de sinal. Essa questão a gente chama de escalonamento. O escalonamento ele é dependente de alguns requisitos, né? Isso é um assunto até um pouco mais elevado, que a gente faz isso nas aulas do mestrado. Porque lá no mestrado a gente tem que se ferrar mesmo. Porque, cara, o cara vai receber o título de mestre, né? Você já viu algum mestre babaca? Tipo, mestre yoga, mestre kami, entendeu? Tipo, o cara tem que suar a camisa, né? Pô, não. Mestre Ageu. Na verdade, doutor Ageu. PhD Ageu, né? A gente tem que tirar o chapéu para Ageu porque o doutorado dele é do Imperial College. Não é qualquer um, né, que põe os pés naquela... lá dentro. Extremamente Você fala frequentemente sobre o doutorado na Inglaterra. Cara, na verdade é o seguinte, quem já teve a experiência de fazer... Eu não sei quando vocês tiveram a oportunidade de fazer Ciência Sem Fronteiras. Eu tenho um pouco de... Eu leciono há 10 anos. Eu leciono desde que eu tinha 21. Foi a primeira vez que me botaram numa sala de aula e disseram, ensina. Aí. Ixi, tava fazendo mestrado. Hoje eu diria o seguinte, entrem na faculdade com 21. Entre os 17 e os 21 trabalhem. Acho, assim, trabalhem, assim, se você fez um curso técnico, passa uns 3, 4 anos trabalhando e volta para a faculdade. Isso vai te dar um outro tipo de visão do mundo, né? Eu que resolvi que eu ia fazer tudo, eu tenho um problema mental que eu acho que tudo tem que ser ao mesmo tempo. O que quer dizer que eu faço tudo uma merda. Mas a vida é essa aí, né? O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu cheguei no tempo da universidade, onde era muito difícil você fazer ciência sem... Não existia essa coisa de ciência sem fronteiras para minha geração. As bolsas de cooperação eram muito escassas. Essas oportunidades não chegavam pra gente. Mais do que isso, a gente não tinha internet para buscar as coisas direito, né? 2004 não era todo... Por exemplo, eu só fui ter internet na minha casa que não era de escada em 2006. Então, para você usar... Cara, vocês já usaram um modem no laptop? Já configuraram um modem dial-up num Conectiva 8? Vocês já compilaram um driver para o teu kernel para poder usar um modem? É muita vontade de usar a internet, galera. É muita vontade. Mas o que isso quer dizer, né? A gente não tinha esse conhecimento, não tinha essa agilidade de fazer as coisas. Então, quando você vai e faz... Quando a geração de vocês é uma geração que acho que vai ser... Eu vejo vantagens e desvantagens de cada geração, mas a geração de vocês que pessoas tiveram essa oportunidade de fazer um estágio ou cursar alguns períodos da universidade fora aqui do Brasil, vocês vão ver modelos de educação muito diferentes. Né? Vocês vão ver esse modelo, o modelo inglês, o modelo americano, o modelo europeu, são bastante diferentes do nosso aqui. Né? Mas tem mais ciência. Na verdade, o que é uma boa consequência do Ciência Sem Fronteiras? Uma boa consequência do Ciência Sem Fronteiras é que as universidades lá de fora abrem muito mais bolsas hoje em dia do que abriam há 10 anos atrás pra gente. Então o Ciência Sem Fronteiras ele deixa uma consequência agradável, que é a seguinte, né? Hoje existem outros meios que não precisam ser só o Ciência Sem Fronteiras. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Assim, isso é para a geração de vocês e para as próximas, né? Mas o Brasil vai explodir, vai tudo morrer, e não vai ter dinheiro, e as pessoas vão andar de jumento. Não é assim. Isso não vai acontecer, pessoal. Isso vai, né? Vocês vão... assim, se o pessoal conseguiu sobreviver a uma ditadura, a gente sobrevive a uma crise econômica.
Né? A gente vai conseguir. Vocês são capazes, vocês são inteligentes. Né? Então, só que quando você traz, e aí você vê o seguinte, o descompasso. Nos Estados Unidos e na Europa, eles têm muito menos hora de aula em sala de aula do que vocês. Por quê? Porque todos esses recursos são recursos que você vai buscar fora da sala de aula, onde você é o protagonista da sua própria educação. Isso é muito importante. Vocês entenderem que eu aqui sou praticamente inútil. Eu, particularmente, sou bastante. Mas quase todo professor é particularmente inútil se você não está afim. Se você vai assistir a aula de cálculo e fala, caraca, tomara que ele tenha câncer. Gente, já acabou a aula aí, cara. Você não vai aprender nada com esse cara, você só vai aprender quando foi o dia da data da prova. Porque você já se decidiu a não aprender. Então, quando você passa a ser o protagonista dessa sua própria educação, cara, quando você senta para programar pela primeira vez, cara, eu tinha medo de programar quando fiz o técnico. Tá certo que eu programava em Pascal, né, gente? Isso me explica umas coisas. Depois teve o Delphi, né? Eu não conto VB porque VB não é linguagem de programação. Só lido com linguagem de gente grande, né? Então VB e PHP estão fora dessa brincadeira. Mas, assim, quando você passa a ser o protagonista... Fala, Gabriel! Treta? Mônica tá na terceira sala. Então, quando você passa a ser o protagonista da sua própria educação, quando você passa a ser o protagonista desse próprio processo, você aprende muito mais. Ou, como eu digo assim, não tem tutorial, vídeo aula, curso que pague você sentar sua bunda na cadeira e tentar fazer um projeto de alguma coisa. Você aprende muito mais do que, né, o que a gente chama de book learning, né? Isso é bem legal. Então, assim, essa é uma visão diferente. Então, quando o Agil vem pra cá e traz essa visão do que ele viveu lá fora pra cá, isso é um choque de cultura. Aí, quando você começa a ver que o professor aqui dentro... eu costumo dizer que no Brasil o professor, todo professor é um pato, né? Ele tem que dar aula, pesquisa e faz extensão. Faz os três uma bosta, mas ele tem que fazer os três. Porque conta na horinha da progressão dele. Tá? Pega uma cadeira. Então, assim, isso muda um pouco essa dinâmica da sala de aula, né? Então, claro que existem professores e professores. Tem gente, cara tipo Collier, né? O cara dá aula bem, faz bem boa pesquisa, se ele fizer a extensão vai ser boa também. Mas ele é diferenciado. O cara é diferenciado. Tipo, Collier é o que eu quero ser quando eu crescer. Né? Mas, né, será que isso é um modelo que é adequado? Então essa discussão, essa reflexão interna que vocês têm que fazer, porque a minha geração já está aqui no jogo, entendeu? A gente já está sendo contaminado. Vocês que vão entrar para esse jogo agora do mercado de trabalho ou para pesquisa, que vocês têm que entender esse negócio. Eu já sou... Já deu, né? Então vamos voltar aqui. Full Function Device. Funciona para qualquer topologia. Onde eu quero dizer qualquer, a gente vai ver as três topologias possíveis, né? E o Reduce Function Device até a topologia estrela, fazendo aqui esse suporte, esse paralelo histórico, de que na verdade isso aqui saiu do Bluetooth. Isso literalmente saiu do Bluetooth. Saiu do Bluetooth porque isso aqui era um grupo de trabalho do padrão 802.15, era o quarto grupo de trabalho. Gerou idiosincrasias na hora da nomeação, né? Qual é a nossa idiosincrasia na hora da numeração? A quarta versão do Bluetooth teve que ser nomeado traço 4, porque esse protocolo virou 802.15.4. Cláudio, por que a gente não mudou a numeração quando viu que isso expandiu? Porque já estava lá, galera. Porque vocês vão ter que entender que tecnologia não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com fatores humanos. Se eu digo que você é o chefe de uma linha de pesquisa e ele está trabalhando num subgrupo da sua linha de pesquisa, mas o subgrupo dele cresce tanto, você não vai dizer, não, é meu. Estou supervisionando e o tempo que eu gastei. Né? E isso é um pouco complicado, entendeu? Então são outros fatores que associaram. Teve uma pesquisadora muito legal, Heidia Perlman, que ela trabalha na Dell EMC, né, antes da EMC ter sido comprada pela Dell, ela continua lá, que ela, durante o começo dos anos 90, ela foi muito crítica aos padrões de computação, os padrões de rede que a gente tem hoje. Mas, por incrível que... Não é incrível, né? É óbvio que é assim, né? O meio da tecnologia é extremamente machista e várias opiniões dela que eram brilhantes nunca foram levadas em consideração. Olha que coisa doentia. Inclusive, ela advogava uma coisa assim, por que eu preciso... Se a minha camada de enlace pode rotear, por que eu preciso de uma camada de rede? Vocês sabiam que o IPv4 já nasceu morto, né? Ele já sabia que iria se extinguir. Só que vocês sabiam que teve um outro protocolo de rede que tinha 128 bits de endereço? E que todo mundo cagou na época.
Então, esses são problemas da tecnologia e dos padrões de comunicação que não estão associados basicamente a um fator técnico, mas um fator social que vocês, como bacharéis, vão ter que tomar essas decisões. E vão aprender que você não, 90% do tempo, você, quanto adulto, não quer se comprometer, o que é uma vergonha nossa. Né? Das 3 topologias, falei aula passada, topologia estrela, um Full Function Device vai assumir o papel de coordenador. O que o coordenador faz? O coordenador é como se fosse o professor. Né? Imagina que eu estou no... coordenador não é como... esse é um exemplo bastante ruim. O coordenador é que diz quem fala quando. Né? Você só se comunica com o coordenador e você não se comunica com o colega do lado. Imagine que cada um de vocês fizesse uma pergunta e uma resposta. Né? Eu carregaria essa pergunta e levaria para o cara que fosse responder. Né? Então, por exemplo, ele quer transmitir. Ele quer transmitir. Transmitiu, eu seguro, né? Eu estou dividindo isso ou por TDD ou por frequência, né? Ou a divisão é por tempo ou é por frequência, né? No meu slot, no Bluetooth, no meu slot eu seguro, o mestre vai segurar, no caso aqui o Full Function Device segura, no slot que ele vai perguntar para ele, né? Tem algo para transmitir? Nessa pergunta eu já entrego isso em piggyback. O que é piggyback? Eu juntar um pacote no outro. Por que eu faço isso? Para eu economizar tempo, né? Mas se ele tiver algo para transmitir, ele me avisa, senão não. E isso, qual é o problema dessa topologia? Matou esse cara, a rede morre. Ou ela tem que se organizar, o que toma tempo. Tá? E esse cara consome muita energia. O que é bom dessa rede? Primeiro, é muito simples de você programar isso. Você só precisa de saber um endereço. Você não tem tabela de roteamento aqui. 2. Esses caras quase não consomem energia. O que o Bluetooth faz? O Bluetooth, por exemplo, ele faz um salto entre esses caras. No Bluetooth, ser mestre ou escravo é só uma questão de eu ter ou não esse papel associado à minha rede. Diga, Murilo. O consumo de um Full Function Device depende de quantos recursos de Full Function Device tem ligados aí? Sim. Sempre depende. Sério. Diga. Você falou que se o coordenador da rede morrer, a rede morre. Mas Na verdade, ela precisa se reorganizar. Então, E às vezes não é possível. não tem como se auto-reorganizar. Ela é auto-reorganizada, só que ela precisa trocar os dados para decidir quem é o coordenador. Às vezes isso não é possível. Porque, imagina o seguinte, eu tenho só um Full Function... Aqui nessa rede é bem tranquila. Em azul são os Full Function Devices. E em vermelho são os Reduced Function Devices. Né? FFD e RFD. Se eu só tivesse um FFD e o resto fosse RFD, esse cara ele não pode assumir esse papel lógico de coordenador. Ele não consegue. Ele não tem recurso para isso. Aí a rede de verdade morre. Nesse caso aqui, qualquer um desses dois outros caras poderia absorver esse papel. Tá? Na topologia peer-to-peer, todo mundo tem que ser FFD. Ou seja, isso é o tradicional quando você tem, por exemplo, um 802.11, né? Ou como vocês conhecem publicamente como Wi-Fi. Cláudio, mas isso é ruim. Claro, isso é bem ruim. Né? Isso quer dizer que esses dispositivos são de alto poder computacional. Lembrando, o que é alto poder computacional para o Cláudio? Tem até um processador de 8 bits. Tem 16K de RAM. Cara, teve períodos do meu doutorado que eu mataria alguém, né? Sacrificaria um aluno para uma divindade sombria para ter 16K de RAM no sensor. Lembra quando vocês fizeram cálculo numérico? Que vocês tinham que calcular com... Não tem problema, Angélica. Você manda aqui. Assim, que você... O que eu estava falando? Olá, deixa eu passar por aqui que eu já atrapalhei. Quando vocês trabalham com expoente e mantissa em cálculo numérico, quando você vai para 8K, determinadas operações você só consegue calcular trabalhando com expoente e mantissa. Né? Você não consegue calcular em ponto flutuante. Né? E aí, isso que mais uma vez eu falo para vocês. Vocês estão no momento de ouro da internet das coisas, porque a gente não sabe absolutamente nada sobre isso. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então é um momento exatamente como era a década de 80 para a internet. As coisas ainda estão acontecendo. Para redes em geral, né? A gente ainda está descobrindo como vai. E a topologia combinada, que a gente chama de estrela clusterizada. O que isso quer dizer? Né? Na verdade, os FFDs estão se ligando e trocando tráfego, mas ao mesmo tempo eles coordenam vários RFDs. E vou trazer para vocês na aula que vem, uma empresa me mandou um kit de sensores, né, com um FFD e um RFD,
que o sistema operacional era escrito em Python. E qual era o problema desse negócio? O FFD era um Raspberry Pi. Então, na verdade, o que transformava ele no FFD era um módulo que você botava no Raspberry Pi que ligava essa comunicação, e os FFDs, que eram muito burrinhos, funcionavam com uma pilha A. Quanto tempo de vida vocês acham que aquele FFD durava? Ele era para um módulo para o ambiente, para você sensoriar a temperatura. Uma pilha A durava 1 ano. Um RFD. O FFD, às vezes, não faz diferença, porque o FFD pode ser tipo o Raspberry Pi. Então ele pode estar ligado numa fonte elétrica alternativa. Inclusive, tem alguns que eu comprei um kit da Libelium. Libelium é uma empresa espanhola que trabalha com sensores, que eu comprei com uma placa solar. Então ele pode durar infinito, porque a placa solar é maior do que ele. Cara, é muito maneiro você testar essas coisas Por exemplo, a gente tem uma... Não sei se vocês sabem, mas o FJ tem uma antena WiMAX. Né? Uma antena WiMAX é uma antena de comunicação de longa distância cujo raio é de 25 km. A gente usou uma vez para ligar o prédio da reitoria à Praia Vermelha em visada direta. A antena era maneiríssima. E quando ela ligava, tipo assim, tinha uma amiga minha, Aline, que hoje ela é casada, na época ela era noiva, a aliança dela esquentava quando você ligava. Hoje deve ser estéril por causa disso. Mas é muito maneiro. É muito legal. Mas se você começa a parar para pensar, todas essas topologias começam a permitir, todas essas diferenças de dispositivos começam a permitir comunicação numa escala maior. Começam a permitir que a gente tenha modelos diferentes de comunicação. Imagina, durante muito tempo o FRJ não tinha um PABX, ou seja, não tinha uma linha de telefone analógica, era tudo via VoIP. Para vocês terem noção, o servidor que segurava a telecom da UFRJ, durante quase 2 anos, foi um servidor Debian 6, se eu não me engano, Pentium 3, 700 MHz com 1 GB de RAM. Isso porque a gente canibalizou 2 máquinas do LabVIPE para botar 2 Pentium 512. E segurou a telecom da UFRJ, porque para fazer voz você não precisa de muito processamento. Então, esse tipo de coisa está acontecendo aqui agora. Aquilo que eu falei do carro... Pô, eu trabalhei com um cara numa conferência chamada Fusion. O Fusion é muito legal porque ele trabalha com muita coisa de carro. Então não é uma conferência puramente ela é puramente acadêmica, mas quem é que publica lá? Esse cara, por exemplo, trabalhava na BMW. A BMW botava os trabalhos deles sobre esse tipo de questão aqui. Ele era alemão, né? E o trabalho dele foi Fences. Por que Fences? Né? Porque era um cercado de dados. Que, né, tipo assim, ele falou, cara, o mais difícil do trabalho foi buscar um acrônimo que desse isso, né? Porque afinal, né, tipo, enfim. Mas vocês veem as empresas precisando desse tipo de tecnologia para dar soluções melhores, soluções que vão ajudar o cara no final, né? E aqui um exemplo de rede, né? Você pode ter... Essa foi uma topologia que a gente, há muito tempo atrás, tinha, né? A sua casa tinha como se fosse um setup box, e esse setup box era o coordenador de atividade da tua casa, né? E agora imagina o seguinte, se eu falo hoje em computação em nuvem, que eu falo em aplicação como serviço, qual era a aplicação como serviço para IoT? Que serviço pode descer para esse sensor aqui? O meu Pikachu de pelúcia. Imagina que eu possa mudar a frase que o Pikachu diz. Imagina que eu possa mudar o humor dele. Imagina um Tamagotchi em tempo real de pelúcia que eu possa dar para uma criança. Então aquele cachorrinho robô que o cachorro muda o comportamento dado à internet. A não ser na TIM, né? Na TIM está em coma. Mas imagina que eu possa fazer isso para gerar entretenimento. Black Mirror não fala disso diretamente, mas fala disso o tempo todo. Né? Tem um capítulo que eu acho bizarro, que é da polinização, que usa uma abelha robô e a abelha mata geral, bababá, milhões de mortos, bababá. E, na verdade, o problema não são os milhões de mortos. Né? Quer dizer, claro, milhões de mortos sem problema. Mas o problema é o seguinte, para onde é que a gente faz... como é que a gente consegue garantir, ao mesmo tempo, segurança, integridade e serviço aqui? Né? Então, né, o endereçamento do dispositivo, a gente viu também que o endereço de uma rede 802.15.4 tem 64 bits. Gente, quanto é 2 elevado a 64? A gente viu que era 16 quinquilhões, né? Isso era mais do que quase 100 dispositivos por metro quadrado no planeta Terra. Né? E que, na verdade, quando eu uso essa cluster tree, eu tenho um endereço da cluster tree
que é de 64 bits, e o endereço do dispositivo, que é 16 bits, ou seja, 2 elevado a 80. Eu não sei nem representar este número. É número para burro. Hã? Na camada física, né, eu já falei, eu não tenho saco para camada física porque eu fiz ciência da computação, não fiz engenharia eletrônica, né? Então eu vou falar muito sobre os protocolos e pouco sobre a camada física. Acho que é interessante vocês fazerem um curso de eletrônica básica. Cláudio, por quê? Porque é muito legal vocês saberem o caminho todo, entenderem o caminho todo. Cláudio, quer dizer que eu deveria cursar uma disciplina de eletrônica básica na engenharia eletrônica? Deveria, nem que fosse pela diversão. Cláudio, mas o seu conceito de diversão é muito diferente do meu, provavelmente. Mas a vida é essa aí, galera. Então, assim, mas isso explicaria para vocês alguns conceitos de antena, como, por exemplo, assim, quem aqui já imaginou construir uma antena? Ou já construiu uma antena? Tá? Fazer do software base até lá em cima. Né? Aí entra o seguinte aqui. Gente, se eu disser para vocês fazerem um negócio de assim, quantos de vocês escolheriam Assembly, um software, escolheriam Assembly como a primeira linguagem de programação? O que Lula fez a máquina 8088 em Assembly. Ele abriu do Delphi e abriu ASME e programou a máquina toda em Assembly. Mas isso eu acho um outro nível de existência, né? Ele saiu da Samsara já, né? Ele não reencarna mais. Eu, por enquanto, continuo lá com o Python. Né? Que vergonha, Cláudio. Então, só falando sobre o canal, o 802.15.4, por uma questão de custo, usa canais livres, né? Trabalhando com DSSS, né? E o tamanho de cabeçalho que a gente parou na aula passada, né? Deve ser o quê? 2,5? 2,5. Tá. Lembrando, né? Essa questão do preâmbulo, que não é o suficiente da gente enfatizar. O preâmbulo, né? Como qualquer preâmbulo de qualquer cabeçalho, nada mais é do que um string de bit. Cláudio, como é que eu analiso um string de bit? Parseando, ou seja, aquilo que vocês aprenderam em Comp 1, vocês têm que usar aqui. Substring, lê vetor, é só isso. Cláudio, o que um maldito roteador faz? Lê vetores muito bem. Inclusive, por causa disso, a Cisco hoje permite interface em Python para strings de bits. Tá? Tá. CCA, né? CCA, lembrando, o que é Clear Channel Assessment? É um sinal de camada física que garante para mim o quê? Se o meio está ocupado ou não. Eu tenho 3 níveis de CCA aqui, não vou entrar em mais detalhes, eu falei isso na aula passada, mas basicamente o CCA é uma garantia física de que o meio está ocupado. O CSMA, o protocolo, né, de alocação de espaço de uma rede Bluetooth, de uma rede sem fio tradicional, né, Bluetooth não também, né, mas o CSMA-CA, né, ele tem mecanismos de alocação, né, que verifica se o meio está ocupado de forma lógica. O CCA de forma física, ele é mais seguro. Só que o CCA é o padrão do 802.15.4. Por quê? Por que essa diferença? Né? No 802.11, né, isso não cabe tanto assim, a gente usa muito o nível lógico, porque o nível lógico é mais barato. Mas o 802.11 tem como objetivo trafegar muitos dados. O 802.15.4 trafega o mínimo possível. Então aqui, para eu garantir que eu vou transmitir com alguma segurança, eu coloco, né, isso a nível físico. É mais caro? É. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui é muito importante. A camada MAC do 802.15.4, que é onde a gente vai gastar mais tempo, né, ela trabalha num modelo de transferência de dados que ela é garantida. Como assim? Eu mando um beacon, senhores. O que é um beacon? Sincronização. É um quadro que trafega informação de sincronização. Por quê? O relógio é síncrono. Eu não tenho nada. Quem dá é o padrão. Para cada protocolo, o beacon adiciona informações. Então, na primeira aula do 802.11 tradicional, o B e o G, que são os iniciais, eles só faziam informação de sincronização. Conforme eu fui adicionando protocolos, N, 15, 15.4, 16, 20, 22, cada um deles dava de 2 a 3 informações diferentes. Então eu falava o seguinte, que na prova final, o que é um beacon é uma ótima pergunta, porque dava umas 3 páginas de resposta. 15 páginas. A final não foi pior. A final foi uma pergunta do mundo real.
Então, a pergunta eu passei o seguinte: como você usaria os protocolos que você fez, que você aprendeu ao longo do curso, e essas tecnologias, para você automatizar o CCMN? É um projeto. Vocês iam ter que dar um relatório. Uma redação. A prova foi em turma. E eu saí de sala. Cara, e eu ainda falei o seguinte, que eles podiam perguntar aqui. Hã? Não, gente, olha só. Isso é uma disciplina eletiva. Eu não tô aqui para reprovar ninguém. Tá? Se vocês trouxeram para mim coerência nas respostas, é isso que eu quero. Porque, na verdade, qual o objetivo de uma eletiva? É que crie links na cabeça de vocês para daqui a 10 anos, se alguém conversar com vocês, vocês não passarem vergonha. É isso, porque eu não vou ensinar para vocês a fazer um projeto de OT do começo ao fim, é impossível. Eu vou passar para vocês o seguinte, qual é o trabalho de vocês? Eu vou passar um protocolozinho, vou ensinar a usar um sistema operacional de sensores. Esse sistema operacional a gente vai programar esse um protocolo e fazer meia dúzia de experimentos, porque é o que dá tempo. Agora é o seguinte, a pergunta que eu faço para vocês. Quem aqui em SO fez um SO? Construiu um SO? Então, gente, isso é que falta, né? Quem aqui construiu um compilador para uma arquitetura que não fosse x86? Então, essas são coisas que a gente só acaba aprendendo quando a gente vai trabalhar. Isso eu acho muito negativo. Então, como é que é a comunicação aqui? Manda um beacon. Ou seja, quem define o relógio é sempre o coordenador. Por quê? Porque além de ser o cara que vai coordenar todo mundo, que vai alocar todo mundo em função do tempo, ele é o cara com mais recursos computacionais, provavelmente até o relógio dele é mais preciso. O dispositivo da rede vai trocar dados e tem um acknowledgement. O que é um acknowledgement? É uma figura da camada 2 de reconhecimento de envio. É uma resposta de envio. Cláudio, mas eu vi no capítulo 1 do Kurose que a camada de transporte tinha muito isso. Sim, a camada de transporte tinha muito isso. Mas o que acontece, a gente viu lá no Kurose. Quando eu não tenho um protocolo, ou a camada abaixo ou acima assume essa responsabilidade. Aqui a camada média assumiu a responsabilidade do envio seguro. Porque eu vou mandar pouco. Eu tenho que garantir isso. Eu tenho que garantir que isso vai acontecer. Eu posso ter uma rede sem beacons aqui, tá? E essa troca, né? E se eu vou trocar muitos dados, eu vou fazer um outro dispositivo, né? Imagina o seguinte. Eu estava brincando hoje com um menino da banca, que ele falou assim, meu dispositivo ele é um cara de sistemas de informação, então as questões de rede para ele são um pouco mais complexas, né? Ele falou, qual é a média que seu dado trafega? Por média, meu trafego dados de 2 a 8 megabytes. Eu falei, caraca, em rede 2 a 8 megabytes é infinito. Qual o tamanho médio de um quadro? Qual o tamanho médio de um quadro de rede que passa por um roteador? A pessoa inventa uma resposta. 100 KB. 100 KB, que mais? 64 o quê? 64K, que mais? Pessoal, pela ITU, o tamanho médio dos quadros que passam pelos roteadores é de 700 bytes. Então qualquer arquivo que você passa, na verdade, é um stream de em média 700 bytes de quadro. Ou seja, porque na verdade eu quebro isso para dividir, serializo, parcializo, né? Então tem uma quantidade absurda de software entre a sua aplicação e chegar. Para vocês terem noção, né, só 30% do software produzido por um sistema operacional é aquilo que vocês veem como software final. Ou seja, 70% de toda a linha de código é dessa infraestrutura gigante que tem gerenciamento de memória, de escalonamento, essas coisas que vocês aprendem e que, em geral, nas empresas aqui no Brasil a gente trabalha pouco. Que é uma pena. Que é muito legal. Eu, pelo menos, acho muito legal. Tá? Então, na verdade, é o seguinte. Como eu tenho uma rede que ela precisa ser extremamente confiável porque ela vai transmitir pouco, às vezes não vale a pena eu simplesmente chegar e dizer tô transmitindo, toma aí, pá. Porque se eu perder esse pacote, para mim, isso é muito prejuízo. Mas porque é mais do que prejuízo da informação. Primeiro, que essa informação pode ser de tempo real. Segundo, que para mim vai consumir energia, que é uma coisa que eu tenho escassa. Né? Então eu mando um pacote chamado de Data Request. O que é o Data Request? O Data Request, para quem fez rede sem fio, é o que a gente chama de Request to Send. Ou seja, é um pequeno pacote, do tamanho mínimo possível, um pacote praticamente vazio, com um bit de cabeçalho ligado, que é o seguinte, e aí, posso transmitir? É isso. E aqui, o que acontece no Data Request?
Como é que a gente fazia no 802.11? A gente mandava um clear to send, beleza. É um pacote especial dizendo, pode transmitir. Aqui é mais simples, eu mando um ACK. Recebi o ACK do data request, beleza, posso transmitir. Eu estou usando a própria infraestrutura de confiabilidade para dizer que eu posso transmitir. Por quê? Porque o 802.11 tradicional não tem confiabilidade para pacote de controle. Isso é uma falha do projeto de 10 anos antes de onde o 802.15.4 veio. E aí que eu falo para vocês, e vocês têm que ouvir e entender o seguinte, vocês estão num momento de definição de protocolo. E existem falhas de segurança que são falhas de software. Falha de software libera um patch. Mas quando a falha é do protocolo, ou seja, do processo de comunicação, meu amigo, não tem o que fazer. E aí deu ruim. Aí o que você faz? Propõe outro protocolo. Ou então convive com erro. É isso que o WPA2 faz. Ele convive com erro. Explorar a falha do WPA2 é público e é fácil. Só que é custoso. E por isso a gente deixa viver. Então, né, esses modelos de transferência, eu vou chamar eles de slotted e unslotted Aloha. Né? O que quer dizer slotted? Né? Slotted quer dizer que eu estou dividindo esse cara no tempo. Se eu estou dividindo esse cara no tempo, eu tenho que sincronizar. Quando eu não sincronizo, eu vou simplesmente chamar de unslotted Aloha. Por qual é a vantagem de eu sincronizar? Imagina o seguinte. Né? Todos vocês aqui, imagina que nenhum de vocês aqui assistisse aula em turma. Cada um de vocês que chegasse aqui em sala de aula, na verdade estou passando um vídeo de eu falando, e na verdade você só tem um slot de tempo ao longo da aula para falar comigo, 10 minutos cada um. Como é que isso funcionaria? A aula seria um silêncio, não teria ruído nenhum, mas talvez esse tempo não fosse tão bem utilizado. Tentem falar todos ao mesmo tempo, em 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, vocês entenderam a ideia. Agora vocês estão entendendo. O que está acontecendo aqui? Dada uma determinada faixa de frequência, que é a faixa audível, eu criei ruído. Isso é o meio do 2.4 GHz. Aquele conjunto de faixas de frequências hoje ela é poluída. Ela é naturalmente poluída. O que é um ataque de jamming? Um ataque de jamming é eu poluir mais ao ponto que as coisas sejam inaudíveis. Se todo mundo estivesse falando, eu pegasse um megafone e começasse a falar, vocês iam me ouvir querendo ou não. Isso é sobreposição. Eu vim com uma onda e essa onda se sobrepôs a de vocês. A ideia é a mesma. Né? Então, o começo que a gente sem fio, né? E inclusive a gente cabeados passaram por isso, né? Que esses meios eram muito frágeis, muito sensíveis à perda, a única solução que eu tinha era fatiar o tempo em pedaços e liberar um slot para cada um. Isso é o slot de CSMA. Né? É faixas de tempo e eu só posso começar a tentar transmitir dentro dessas faixas de tempo. O que é um unslotted SMA? Para isso, eu preciso que todo mundo esteja sincronizado. O que é um unslotted SSMA-CA? É o seguinte, todo mundo quer transmitir, todo mundo quer garantia de acesso ao meio. Só que tem para transmitir, vamos lá, Qual é o grande lance disso? Isso funciona mal. Porque se eu estou falando com um de vocês, estou falando, por exemplo, com o Murilo, Henrique, você vai atrapalhar a comunicação agora, venha cá. É uma aula performática, né, pessoal? Né? Vou falar com o Murilo, mas o Henrique é transmitir. Você tem que pegar isso aqui no ar. Tá, ninguém pegou. Vamos lá, serviu o quiser. Tá bom, já atrapalhou. Então assim, ele queria começar a transmitir, o Murilo estava transmitindo comigo, ele colidiu e acabou a comunicação. Isso era muito comum. Se vocês pegarem o capítulo 5 do livro do Kurose, 7ª sessão, vocês vão ver um estudo que foi feito na época, né, de qual era a aplicabilidade desses primeiros protocolos que eram unslotted. A taxa de utilização do meio ia para 17,6%. Se o meio tivesse 100% do tempo alocado, só no 17% das vezes eu conseguia trocar dados. Isso é muito ruim. Então aí começa o que eu chamo de seguinte, estrutura de superframe. Aí vocês falam, para quem viu uma estrutura de superframe em 802.11, né, vocês vão ver que é a mesma coisa. Para quem não viu, eu vou explicar. Né? O que acontece? Eu que sou o coordenador, eu estou vendo que eu tenho que coordenar a rede. Então o cara me manda uma requisição, vou mandar o ACK para ele, e eu vou fazer para ele o seguinte, né? Olha, vou reservar para cada um de vocês um período que ninguém pede acesso ao meio.
Ou seja, é um período que eu, Superframe, disse que todo mundo cala a boca e eu vou dividir os slots para todo mundo. Isso é chamado de período livre de contenção. E vou dizer um outro período, que é um período que todo mundo pode disputar acesso ao meio, que é essa questão, quero transmitir, vou mandar um pacote. Por que eu faço isso? Por que eu divido isso em 2 períodos? Porque se eu tenho, no meu período livre de contenção, se eu tenho alguma aplicação que é dependente de tempo real, ela pode se planejar em relação ao tráfego de dados. E lá eu tenho todas as garantias que não vai haver nenhuma colisão. Porque o coordenador está dizendo isso. No período livre de contenção, eu tenho o que eu chamo de Guaranteed Time Slot. Ou seja, eu reservo espaço de tempo para você disputar acesso ao meio e ganhar. Se ganhou, você leva esse time slot para você. Ou seja, eu estou, na verdade, brincando com o conceito de gambling, né? Estou dividindo o tempo em pedaços e uns pedaços eu estou dando como garantia e os outros eu estou sorteando. É como o salário do vendedor, entendeu? Todo vendedor tem um salário base. Isso aqui é meu período, né, livre de contenção. E o resto do tempo baseado no que você precisa, na sua demanda ou nas suas vendas. Né? Isso é o período com contenção. Ou seja, com acesso ao meio. Tudo baseado no beacon, que faz o quê? Sincroniza. Porque agora eu só posso garantir que cada um de vocês vai transmitir se vocês sabem onde começa. Porque olha que cagação maldita seria se cada um tivesse um relógio diferente. Como é que eu garanto que os que tem slots e cada um entende o slot de forma diferente? Na verdade, um dos primeiros ataques que a gente faz a redes sem fio é tentar alterar o relógio. Alterar o relógio é uma das piores coisas que pode acontecer. Né? Eu não entendi muito bem. Qual seria a diferença? Quando é que o dispositivo ele sabe que ele tem que transmitir? Quando eu sincronizo esse período aqui do Superframe, eu estou mandando um pacote. Em geral, isso vem no beacon. Tá? Então o beacon agora serve... Olha só, começou. Além de sincronizar, ele é o cara que vai anunciar o início do superquadro. O superquadro é o seguinte, né? Todo mundo vai receber um aviso dizendo o seguinte, geral cala a boca. Todo mundo que não fizer parte dessa brincadeira aqui vai ver o superquadro como um quadro grande. Porque o que é um superquadro? É uma reserva de tempo. Senhores, não existe quadro mágico, não tem magia nisso aqui. Isso aqui é só bom senso. É esperar. O que você faz quando você espera? Para não gastar energia, você dorme. É isso, tá? Gastei essa energia, estou dormindo, nesse período, FFD, eu vou chegar para cada um de vocês. Tem algo para transmitir, né? Toma aqui o dado, piggyback, bababá. Isso é o FFD. Isso é o período livre de contenção. Eu estou chegando em cada um de vocês individualmente e dizendo, olha, tem algo para transmitir, me manda. Né? Terminei esse período, eu abro o período de acesso ao meio. No 802.11, o período livre de contenção é primeiro, o de disputa de acesso ao meio é depois. No 802.15.4, esse é o contrário. O período de acesso ao meio é o primeiro, o reservado é o final. E o reservado aqui tem essa questão do Guaranteed Time Slot. Eu posso dizer o seguinte, olha, você quer transmitir? Ele vai dizer pra mim, pô, quero transmitir, só que eu quero transmitir um pacote 3 vezes o tamanho normal. Diz pra mim. Pacote 3 vezes o tamanho normal. Aí sim, eu vou dizer, um pacote. Segura. Pá. Aí você vai me devolver alguma informação. Em vez de eu passar pra ele, eu vou de novo. 2. ACK. Acabou. Esse ACK sinaliza o fim desse Guaranteed Time Slot. Então, Guaranteed Time Slot é o seguinte, em vez de eu reservar um tamanho, eu reservo o tempo. E dentro desse tempo eu vou poder transmitir o quanto eu quiser. Cláudio, tem um período do tempo que está inativo. Porque isso depende da rede. Pessoal, Cláudio, então aquele tempo inativo depois varia dependendo se Isso. quer transmitir mais. Então existem 2 parâmetros. A retransmissão. A retransmissão é o seguinte, perdi o ACK, vou transmitir de novo na próxima rodada. Você está recebendo um pacote que não é para você retransmitir. O FFD está recebendo um pacote que não é para ele e está retransmitindo. Como é que funciona isso? Tá. Ele vai armazenar e esperar... Exatamente, essa pergunta é excelente. Tá? O que acontece? Quero transmitir um pacote. Leonardo quer transmitir para mim, vai transmitir para o Erickson. 100% de aproveitamento hoje, acertei os nomes de todo mundo. E aí? Né? Eles não podem transmitir diretamente, que eles são RFDs. Concordam? Sim.
Eu sou FFD, quem tem que transmitir para eles. Ele manda com o endereço de destino para ele. Só que ele não sabe onde ele está. Porque qual é a camada que tem responsabilidade em encontrar rotas? 3, que é a camada de rede, cujo dispositivo é o roteador. Bom, que bacana. Né? Ou seja, é o cara que encontra a rota. Se eu não tenho um algoritmo de encontrar a rota, eu tenho que dar para o trouxa que sabe encontrar a rota, que é o FFD. O FFD tem que entender. Como é que o FFD entende? O FFD, na verdade, não encontra a rota, ele comuta. O que comuta? É consultar uma tabela e consultar um endereço. Para isso, eu preciso de memória. Né? Então, eu tenho essa memória. Então, não é uma retransmissão, na verdade, é recebo um pacote, guardo a minha memória e começo uma outra transmissão. Uma comunicação em duas pernas. Tá fazendo um IoT, beleza. Cara, essa é uma outra ótima pergunta. Quando você tem pouca memória, e você sempre vai ter pouca memória, entendo que isso é a única verdade do universo. Não importa o quanto a memória você tenha, sempre vai ser baixa. Por que isso vai ser baixo? Porque, assim, 10 anos atrás a gente só transmitia texto e imagem, né? Pá, pronto, essa era a internet. A OL vinha no Jornal do Globo, dos domingos, você tinha um monte de CD, não serviam pra nada, você botava, fazia curtindo de CD, era muito legal. E aquela internet não era rica. Não permitia ser rica porque o meio físico não permitia ser rico. Aumentou a internet, aumentou o meio físico, eu posso transmitir mais, consequentemente as aplicações aumentam. Aí chega o Flash. Né? E o Flash foi muito importante para uma época da internet, porque não tinha outra coisa. O Flash é uma droga? É proprietário? A linguagem de programação horrível? Mas não tinha nada diferente do Flash naquela época. Falava assim HTML5, mas isso era uma ideia muito distante ainda. Isso não existia, o Flash já existia, então o Flash é o padrão do que já existia. E as pessoas ficavam, não, mataram o Flash. Sim. Mas isso foi muito importante. Então, a gente está falando agora em redes de fibra para casa de vocês, beleza. Só que daqui a pouco vocês vão estar jogando jogos de realidade virtual, de realidade aumentada. Até o Pokémon é uma realidade aumentada meio porca. Por que ela é uma realidade aumentada meio porca? Porque, na verdade, ela só funciona a partir do teu celular. E se eu posso transmitir essa realidade aumentada para um dispositivo de saída, como, por exemplo, um teclado? Vocês já viram na internet aqueles teclados de infravermelho? Eles são uma porcaria, né? São um lixo. Mas é um bom prenúncio do que está por vir. É um bom prenúncio do que está por vir. Quem já viu aquele filme Minority Report? O cara fica vai clicando, dá uns tapas no ar, tipo assim, tô usando o computador, muito hack, né? Tô balançando os braços. E é isso, né? Porque muda o dispositivo de saída, né? Só que, cara, por que o meu dispositivo de saída tem que ser balançar os braços se eu posso pensar? Né? Por que eu não posso interpretar o sinal da tua cabeça? Agora imagina o seguinte, vou fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Vocês gostariam que tudo que está na cabeça de vocês fosse para a tela de um computador? Então, pessoal, essas são coisas que a gente ainda tem que entender. Né? E aí, no caso de IoT, é o seguinte, esse dispositivo tem pouco hoje, daqui a pouco pode ter mais. Eu tive uma discussão muito séria com um professor, né? O pessoal da Inglaterra, você gosta muito da Inglaterra, de vez em quando são muito babaca. Que o cara, assim, aqui a gente chama de professor, né? O que a gente chama de professor aqui na universidade não é o que os ingleses chamam de professor. Professor é um título, né? Na Inglaterra você é lecturer ou researcher, ou teaching assistant. Teaching assistant é tipo o cocô do cavalo do bandido, né? Professor assistente, adjunto, e o equivalente para nós aqui. Às vezes um doutorado você faz isso, enfim, né? Tipo assim, é ralé da ralé, né? E até ser um assistant professor é um negócio bacana lá na Inglaterra. Então tinha um cara lá que era um researcher, um lecturer, ele falou assim, muitos de vocês estão se chamando de professor, na Inglaterra você tem que ser muito velho para ser um professor. Tipo, muda, né? Mas enfim, babaca. Ele falou uma coisa que é assim bizarra. Todo mundo tá falando que IoT, redes de sensores, tem poucos recursos, mas daqui a 10 anos vai ter muito. Mas daqui a 10 anos essas redes, para esses dispositivos, já mudaram substancialmente. Tá?
Então, um GTS, esse Guaranteed Time Slot, pode consistir de múltiplos slots com um único dispositivo, tanto para transmissão quanto para recepção. Quando eu estou disputando acesso ao meio, que a gente vai chamar de CAP, né? O conceito de slot não é usado, ou seja, eu vou transmitir tanto quanto eu precisar. A gente vai chamar de contention slots. Né? O que é isso? Pedi uma contenção, né? Disse, vou ocupar o meio, e acabou. Cláudio, se eu ocupar esse meio inteiro? Impossível, porque o pacote tem um tamanho máximo, que a gente chama de MTU, Maximum Transfer Unit. E qual é o MTU máximo da camada de enlace? 1K, 1024 bits. Então, quando eu usar beacon, eu vou chamar de slot SSMA, CSMA-CA. Quando não usar beacon, é unslotted SMA, CSMA-CA. Tá? E a gente vai, assim, que horas são? 2h48. Tá. Então, eu vou falar o seguinte, esse algoritmo da CSMA-CA, ele é muito importante, a gente vai parar, porque, né, agora, e vai ver isso na aula que vem. Tá? A partir da aula que vem, a gente vai ver o CSMA-CA e começar na semana que vem a brincar um pouquinho com o Contic. Eu vou mostrar para vocês o simulador do Contic, o sistema operacional. Vou pedir para vocês baixarem nessa página aqui, ConticOS, vou botar esse link aqui na página, né? Baixarem o que a gente chama de Instant Contic. Instant Contic é uma máquina virtual do Contic, né? Ou seja, todo um sistema operacional preparado para você desenvolver e fazer simulações com o Contic, entendeu? O nosso trabalho vai ser baseado no Contic. Eu estava pensando em fazer com que o trabalho 1 fosse entregue junto com a prova 1 e eu pensei melhor, né? Que isso ia ser, né, uma receita certa para o desastre. Então é melhor que eu faça o seguinte, que eu dê um pouquinho mais para frente para vocês entregarem o trabalho 1 e o trabalho 2 não tem muito o que fazer, vocês vão ter que entregar com a P2 porque acabou o semestre, né? E, né, tipo assim, não quero ficar na como eu ia ter uma disciplina que é bem tranquila, tipo rede sem fio, não preciso dividir a nota com ninguém, eu quero lançar as notas antes de eu entrar de férias, tá? O que é um Instant Contic? É um Ubuntu safado, né? Que vem... Se é Ubuntu, já é safado por definição, né, gente? Então, né, tipo, que vem com tudo do Contic preparado para você já trabalhar. Cláudio, mas eu quero baixar do repositório e compilar na mão e fazer o meu próprio ambiente no meu Arch Linux Rolling Release. Boa sorte! Eu não vou me responsabilizar por você. Vire-se, tá? Cláudio, e olha só, e se eu não conseguir usar isso porque o meu computador não deixa? Ou meu computador é velho, ou meu computador não funciona, tá? O meu computador não tem uma máquina virtual, um software de máquina virtual decente. O que eu faço? Vou preparar uma VNC que você pode usar dentro aqui da UFRJ para que você use o Contic do meu laboratório, do servidor do meu laboratório. Ok? Dúvidas, traumas? Cláudio, e como é que eu uso uma VNC? Tem um software maravilhoso, uma página que vai te ajudar, a gente chama de Google. Pega o cliente de VNC, eu vou te dar o endereço, você configura e entra. Poxa, mas você não vai me ajudar? Tô até botando uma VNC, não disse se vira, né? Então, né, entendam, né? Aí tem um limite do que eu vou ajudar vocês. Vocês são alunos do UFRJ e conseguem configurar uma VNC sozinho. Lembrando, tem um período da semana que eu libero para vocês fazerem. Cláudio, você posso mandar dúvida por e-mail? Pode. Alguns de vocês, assim, véspera de prova, meu domingo à noite é um inferno, né? Meu Facebook não para de bombar de dúvida. Eu ia te perguntar, mas achei que os artigos aí são pagos. Como? Os padrões? Você lê os artigos. Os padrões. Eu tentei ler os artigos que estavam... Fora da UFRJ são. Cara, olha só, existe um... Cara, a ISO é pago. A ISO é pago. A ISO é pago. Vamos lá, você tocou numa ferida, agora meu lado político-filosófico vai ter que falar. Na verdade é o seguinte, imagina o seguinte... Não, eu acho assim... Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Vamos lá. Como é que é esse acordo com essas publicadoras? Elsevier, na verdade não é Elsevier, tem um outro nome ridículo lá. A própria ACM, o próprio I3E, quando você tem a chancela
de uma conferência, a própria SBC, né, que gosta de fazer essas babaquices. Né? Por exemplo, eles ganham... É porque eu acho meio bizarro. Você é um pesquisador, cientista, blá blá blá, e não importa a tua formação. Você pode ser um aluno escrevendo um paper, você pode ser um doutor escrevendo um paper, você é um cientista. Você fez algo que o mundo não tinha antes de você sentar sua bunda na cadeira e fazer. Você publica um paper, o que é um paper? O que é um paper? Antes que alguém diga, paper é pesquisa. Não, seu energúmeno. Um paper é propaganda da sua pesquisa. A sua pesquisa está com você e com o seu laboratório. São as dissertações, são as teses, são os projetos finais. É por isso que o projeto final de vocês não pode ser uma droga. Escrito como se tivesse escrito por um macaco com dislexia. Né? Porque, na verdade, isso é ciência de verdade. É isso que fica para a universidade. O patrimônio intelectual da universidade são as dissertações, teses e projetos finais de vocês. As patentes e as coisas que a gente aplica para a sociedade. Paper é propaganda, para mostrar, eu fiz, vem me perguntar. Quando o paper passa a ser o projeto final da tua pesquisa, isso é um sinal muito claro de que a sociedade está deturpada. Qual o sentido de você sabe? Porque, aí vamos chegar nisso. Por que acontece? Esses caras pegam o seguinte, pegam que você é obrigado pelas agências de fomento a produzir papers como uma métrica de garantir que você trabalhou, porque, mais uma vez, tudo é metrificado, né, gente? Então, eu tenho que garantir que o cloud não é um desperdício de dinheiro público. Né? Então, na verdade, como é que o Cláudio garante que o Cláudio não desperdício de dinheiro público? Ele publica um monte de paper. Ele dá 8 horas de aula em sala de aula. Será que as minhas 8 horas em sala de aula, elas realmente valem? Ou esse monte de paper que eu publiquei ele é relevante? Não, mas tudo faz para as pessoas, porque eles só querem dar o check. Né? Tá tudo bem nisso. Então, esses caras, o que acontece? Eu organizo uma conferência, digo o seguinte, você pode publicar aqui, eu vou garantir para sempre vou guardar teu paper público para quem quiser acessar. Mas teu paper é meu. Se teu paper é teu, então o Cláudio escreveu um negócio muito legal sobre rede de sensores. Eu trabalho muito com data science e rede de sensores. E aí você, Eduardo, que por acaso é do Imperial College, por exemplo, vai querer acessar um paper meu e a gente cobra $20 ou 20 libras por acesso a esse meu paper. Agora, se você botar nas suas contas que tem algumas referências, que tem mais de 1.000, 1.200, 1.000, 2.000 citações, imagina quantas leituras, quanto será que essas editoras não ganham? Cláudio, e o que elas fazem? Basicamente um grande Dropbox organizado com uma página bonita. Por quê? Porque quem escreveu não foi ela, foi um pesquisador. Quem revisou não foi ela, foi um outro pesquisador que fez isso de graça, né? Então qual é o trabalho deles? Armazenar. E fomentar a pesquisa, seja lá o que isso quer dizer. Então assim, por que é pago? Porque alguém merece uma surra de cinto. Existe o SciHub. Existe o SciHub, existe o ArchiveX, existe o BioX, são iniciativas abertas. Diga. O SciHub não é iniciativa aberta. Ele fala sobre um site que alguém fez. É o SciHub. É um site russo. Ele fala exatamente sobre isso e sobre você pagar os papers. Ou então os autores pagarem para publicar esses papers e estar de graça para os leitores. Na verdade o que acontece é o seguinte, hoje em dia existem vários movimentos na web que são tipo no deal, no reveal. Um grupo da Finlândia se negou a revisar papers para Elsevier desde 2006, 2007, porque o Elsevier não chegou a um acordo com a Finlândia para acesso a esses papers. Entendam, esse trabalho da I3E, da CM e da Elsevier, eles são importantes de documentar, armazenar e disponibilizar os papers. Mas será que os valores justificam? Então essa é uma discussão que a sociedade hoje tem muito. Né? Aí chegam iniciativas que nem o SciHub. Eu não consigo publicamente... assim, eu acho que o SciHub ele fomenta uma discussão muito importante, como o Napster fomentou essa discussão. Mas, ao mesmo tempo, o SciHub ele diz o seguinte para você, olha só, eu estou fazendo isso na Rússia, porque na Rússia determinadas leis de direito autoral deixa pra lá, né? Vamos deixar em paz, isso não faz diferença nenhuma, né? Então vou fazer a pirataria desse paper, porque na verdade você cedeu esses direitos. Né? Então existe uma questão entre assim, mais uma vez, aí volto pro começo da aula, entre o que eu deveria fazer e o que é feito. Cláudio, mas isso é ruim? Hoje eu acho. Porque, por exemplo, você vai para uma conferência, você vai pagar $800 de inscrição. Gente, para botar a tua carinha bonita lá, são $800 de inscrição. Eu estou tentando fazer justamente o contrário. Estou fazendo aqui no FRJ, Escola Regional de Sistemas de Informação. E qual é a inscrição da Escola Regional? Eu queria botar de graça. Me fizeram cobrar R$50.
Na verdade, R$50 é o preço total, que aluno ou pesquisador vai pagar. Porque por mim seria de graça. Para onde é que vai esse dinheiro depois? Na verdade, 40% dele vem aqui para o NCA, para a gente poder custear o ar-condicionado, essas salinhas bonitas, consertamos a cachoeira. Mas, e 60% vai para a Sociedade Brasileira de Computação. Cláudio, o que a Sociedade Brasileira de Computação fez para você até esse momento? Encheu meu saco. Me fez gastar dinheiro com o SEDEX para mandar um monte de documento para eles, e é isso que eles fizeram. Né? Porque, inclusive, o Coffee Break vai sair aqui pelo NCA. E quem é que vai fazer o Coffee Break? Se vocês forem lá no meu laboratório, meus alunos vão comprar um monte de bagulho. Na hora do Coffee Break, a gente vai deixar lá para vocês comerem, né, durante a apresentação de artigo. Cláudio, que artigos? Eu não sei, depende de vocês. Tomara que vocês tenham muita coisa para botar na Escola Regional de Sistema de Informação. Estou botando R$50 para que os alunos possam vir para cá. E aí, Cláudio, e se não tivesse R$50? A gente vai buscar outras formas, buscar tipo assim, formas diferentes de patrocínio, entendeu? Que determinadas empresas patrocinam os trabalhos de alguns alunos. Porque talvez a empresa não tenha R$5.000 para botar num patrocínio, mas possa patrocinar alunos. Então, é tipo assim, é meio que uma subversão do processo. Tá gravando, eu tô fodido. Mas assim, não, sou trouxa. E aí, vou publicar assim mesmo, porque eu tenho muita preguiça de editar vídeo. E aí, mas acho que isso é legal. Mas que a empresa possa patrocinar alunos. São alunos que tenham trabalhos, possam, na verdade, receber o patrocínio de empresas. Imagina que legal. Né? Vamos mudar esse modelo. Só que mudar esse modelo exige uma coisa que custa mais do que financeiramente. Custa tempo, custa estresse. Olha só, tô ficando careca, gente. É horrível. Vocês chegarem, né, quando vocês cruzarem o Cabo da Boa Esperança como eu, começarem a ficar careca, vocês vão ver que a vida é muito difícil. Né? Então, pessoal, por hoje é só. Bom feriado para vocês, um bom final de semana. Senhores, comecem a estudar. Ok? Senão, não vai dar certo. A minha prova não é trivial. Eu só pareço mongolão. Mas eu não sou mongolão na hora da prova, né? Então, né, estudem. Quem já fez alguma disciplina comigo sabe, as provas não são óbvias, elas não são impossíveis. Eu não estou aqui para que vocês chorem lágrimas de sangue. Até seria legal, mas, assim, dá muita dor de cabeça. Cláudio, diga.